Vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos. Que todos tenham uma linda noite. Uma noite abençoada. Uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Essa live é uma live curta, né? Deixa eu só desligar aqui. Na verdade, em consequência assim, de muitos... Só um minutinho, por favor. Em consequência de muitas mensagens que eu recebi de pessoas pedindo para falar sobre a criança ferida, né? E coincidentemente, quando eu digo muitas, sei lá, umas 10 mensagens mais ou menos que entraram no direct, e coincidentemente essa semana, e pessoas pedindo para eu falar sobre a criança ferida. E aí eu decidi fazer essa live porque eu falei, acho que o momento é adequado, a hora de tudo que a gente está vivendo. Eu acho que pode ser muito interessante assim para algumas pessoas poderem vivenciar e terem consciência desse conteúdo. Então clica aí no aviãozinho. Convida o máximo de pessoas que vocês puderem convidar para participar, porque é aquela história, se for a hora dessa pessoa, ela vai entrar nessa live, a live vai ser útil, eu vou ficar feliz porque ajudei, você também ajudou alguém. Então clica aí no aviãozinho e vamos convidar o máximo de pessoas possível para poder participar dessa live. E o tema hoje é como a sua criança ferida se manifesta, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar eu vou falar de uma forma generalizada, depois eu separo, tá? Todo mundo tem uma criança ferida dentro de si. Todo mundo tem uma criança ferida dentro de si. E por que todo mundo tem uma criança ferida dentro de si? Porque os nossos pais são imperfeitos. Eu não estou julgando nem culpando os pais, tá? Eu sou pai, eu não sei quantos de vocês são pais, tá certo? E não existem pais perfeitos. Existem pais imperfeitos, né? E a imperfeição dos nossos pais, ela é perfeita para nós, tá? Mas o fato e contra fato não tem argumento os nossos pais são imperfeitos. Se eles são imperfeitos, naturalmente nós, enquanto filhos, tá certo? De alguma forma vamos ter dentro de nós uma criança ferida. Então, o resumo, para não alongar demais, tá? O resumo todos nós temos dentro de nós uma criança ferida. Eu faço uma brincadeira, que alguns de nós temos uma creche de criança ferida. Ou seja, alguns de nós têm uma coleção de criança ferida. Por isso que eu brinco que tem uma creche de criança ferida, né? Alguns felizardos tem uma criança ferida dentro de si. E um monte de gente tem uma creche de criança ferida, tá? Mas o resumo todo mundo tem uma criança ferida dentro de si. E como que nasce essa criança ferida? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, só para vocês entenderem. A criança ferida qualquer momento do seu passado, então pode ser 1 minuto atrás, tá certo? E que você não pôde colocar um sentimento para fora, que você não pôde expressar uma emoção, tá certo? No momento em que você não pode colocar um sentimento para fora, que você não pode expressar uma emoção, a possibilidade é que nesse momento nasça uma criança ferida, tá? Eu disse uma possibilidade de nascer nessa hora uma criança ferida. Que hora, Tadashi? Na hora que você vive uma situação em que você não pode colocar uma emoção ou um sentimento para fora, tá? Porém, tem um detalhe que eu preciso ressaltar, tá certo? Porque
o fundamento do nascimento da criança ferida é basicamente em cima do significado que você deu para um fato que você viveu. Ou seja, não é o fato ruim ou bom que vai gerar a criança ferida ou não, mas é muito mais pelo significado que você deu para aquele fato, tá certo? E aí o exemplo que eu sempre gosto de dar é uma metáfora, mas que fica fácil de visualizar o que eu estou dizendo, tá? Então, o que gera a criança ferida, basicamente, é a interpretação que você deu para o fato, o significado que você deu para o fato, né? Então, filhos gêmeos, tá certo? 2 meninos, 2 meninas, não importa, 2 filhos gêmeos. E o pai faz um esforço tremendo para comprar uma bicicleta para cada filho no Natal, tá certo? Trabalha duro e compra a mesma marca de bicicleta, o mesmo modelo de bicicleta, o mesmo ano de bicicleta. Porém, para um filho ele compra uma bicicleta vermelha e para o outro filho ele compra uma bicicleta branca, tá? O que ganhou a bicicleta vermelha dá um significado para aquela bicicleta vermelha assim: o meu pai não me ama porque me deu uma bicicleta vermelha, ele me odeia. Criança ferida acabando de nascer, pelo significado que esse filho deu para a bicicleta vermelha. O meu pai me odeia. Me deu uma bicicleta vermelha? Ponto. Ou seja, pela interpretação que ele deu, acaba de nascer a criança ferida. Tá? O meu pai me odeia. Para o irmão que ganhou a mesma marca de bicicleta, o mesmo ano de bicicleta, o mesmo modelo de bicicleta, esse que ganhou a bicicleta branca, dá um significado assim: o meu pai é o melhor pai do mundo. Ele me ama muito. Ele me deu uma bicicleta branca. O que eu estou querendo mostrar? O modelo é o mesmo, a marca é a mesma, o ano é o mesmo, porém, um ganhou uma bicicleta vermelha e o outro ganhou uma bicicleta branca. O que ganhou a bicicleta vermelha deu um significado: o meu pai me odeia. Criança ferida acabou de nascer. O que deu significado: o meu pai me ama muito, é o melhor pai do mundo porque me deu uma bicicleta branca. Trauma zero, criança ferida zero. Por quê? Porque a interpretação que ele deu foi completamente diferente. Então o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: que basicamente o que gera, o que faz nascer a criança ferida é a interpretação, o significado que você deu para os fatos que você vivenciou. Tá claro isso? Eu espero que esteja claro. Porque não por exemplo, a minha mãe me rejeitou, tá certo? Ela pode ter me abandonado na lata de lixo, mas se eu dei uma interpretação e se eu dei um significado, é o melhor que ela tinha para fazer, trauma zero. Criança ferida, zero. Agora, se eu dou um significado, ela não me ama, me rejeitou, me abandonou na lata de lixo, pronto, criança ferida acabou de nascer. Tá claro? Então, basicamente é isso. E quando que nasce essa criança ferida? Esse é o segundo ponto que eu quero bater, que eu já falei. Qualquer momento do passado, tá certo? Isso pode ser 1 minuto atrás, onde você não pôde colocar um sentimento ou uma emoção para fora. Naturalmente, do período da sua primeira infância, tá certo? Do 0 aos 7 anos, principalmente, não que em outras datas, em outros períodos, não nasça a criança ferida. Repetindo, de 1 minuto atrás, para qualquer momento até a sua gestação, pode ter surgido uma criança ferida. Mas nesse período do 0 aos 7 anos de idade,
é crucial. Nesse período, a possibilidade que a gente tenha uma creche de crianças feridas que tenham nascido nesse período é muito grande. Então, durante o seu parto, tá certo? O parto, durante a gestação, já pode ter nascido uma criança ferida. Durante o parto, por exemplo, o parto ele é traumático. Por mais humanizado que ele seja, ele é traumático, tá certo? Então, tanto que nós temos uma vivência que é o Renascendo com Amor, tá certo? Exatamente com esse objetivo, né? De ajudar as pessoas a identificar durante a gestação e durante o parto os padrões que você julgou negativo, que você julgou traumáticos, exatamente para poder ressignificar. Eu estou aqui mexendo, eu vou mostrar para vocês, porque a Moana está aqui do meu lado, ó, ela aqui, ó. E se eu não passar a mão nela, daqui a pouquinho ela começa a azucrinar porque ela quer carinho. Ó. É a vida como ela é, né? Desculpa, tá? A Júlia não tá em casa e agora ela tá aqui pedindo carinho. Então, de vez em quando pode ser que ela lata. É a vida como ela é, tá? Bom, então, qualquer período de 1 minuto para trás, até a sua gestação, até o seu parto, pode, nesse momento, ter nascido uma criança ferida, né? A questão é como a criança ferida que existe dentro de você se manifesta hoje, que esse é o tema da live, tá? Então, para pensar. Muitas pessoas me mandaram uma mensagem falando assim: a minha criança ferida se manifesta na hora que eu começo a fazer birra. Olha que interessante, tá? Então tem muita gente que já tem consciência, tá? Quer ver um exemplo interessante? Você tem um namorado, uma namorada, você é casado, né? Só para dar um exemplo que fica muito fácil de perceber isso, tá? E de repente, o seu namorado, namorada, marido, esposa, você julga que essa pessoa não te dá a devida atenção, não te dá o carinho que você gostaria de receber, tá? De repente, você começa, entre aspas, fazer birra, tá? Fica emburrada, começa a fazer birra, literalmente birra. Então, fica calada, tá certo? Não fala nada, fica de cara feia, literalmente emburrada, tá certo? Começa, por exemplo, discutir, brigar, ou seja, é uma forma que a criança ferida se manifesta, tá certo? Pedindo o quê? Atenção, carícia, reconhecimento, amor. E aí ela não sabe, por exemplo, chegar para o seu par, para o seu marido, né? Para a sua namorada, namorado, e falar: olha, tô carente, né? Tô assim, down, e eu tô precisando de carinho, tô querendo atenção. Para pensar se alguém aqui que está assistindo essa live tem essa capacidade. Raríssimas das pessoas, talvez ninguém, tá certo? Tem essa capacidade de chegar para um parceiro e falar: olha, tô carente, sabe? Não tô legal, eu quero deitar no seu colo, tô precisando de carinho aqui, tô precisando de um cafuné. Eu desconheço pessoas que tenham essa capacidade, tá certo? A maioria vai pedir atenção, carícia, amor, reconhecimento, como? Brigando, ficando emburrado, fazendo birra, tá certo? Calando a boca e não falando absolutamente nada. Então fica 3 dias sem falar nada com o marido, com a esposa, com o namorado. Ou seja, são maneiras, formas que a sua criança ferida tem de chamar atenção.
de pedir carinho, de pedir amor. Então, quando eu fiz essa colocação e essa provocação, como a sua criança ferida se manifesta, é para que você pudesse realmente começar a pensar, tá certo? Ou seja, você é um adulto, uma adulta que está aqui assistindo essa live, tá certo? E a sua criança ferida, a sua menininha ou o seu menininho, ele se manifesta exatamente com comportamentos extremamente infantis. Ou seja, nós somos um adulto, você é um adulto, uma adulta, eu sou um adulto, nós somos um adulto tendo nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos, comportamentos extremamente infantilizados. Para pensar. Aí talvez comece a ficar mais fácil para você avaliar exatamente os comportamentos que você tem. Por exemplo, quando você se sente rejeitada. Por exemplo, quando você se sente excluída, excluído, tá? Então, qual é o comportamento que você tem? Esse comportamento que você tem quando você se sente rejeitada ou excluída, tá? Com certeza é a sua criança ferida se manifestando. Tá? Quando no trabalho, presta atenção, tá? A gente está falando de vida adulta, eu e você, adultos, intelectualmente capacitados, tá? E que no trabalho alguém, por exemplo, rejeita um projeto seu, quando alguém não aceita uma proposta sua, tá certo? Como é que você se sente? Feliz? Com o lado adulto, racional, intelectual, você pensa assim, cara, não aceitaram o meu projeto, tá certo? Não gostaram da minha proposta. Tá tudo certo, eu vou melhorar a minha proposta, eu vou melhorar o meu projeto e vou apresentar novamente. Esse seria o intelectual, o racional, o lógico, que teria um pensamento desse. Mas para pensar, a maioria, quando no trabalho se sente uma proposta rejeitada, não aceita a sua proposta, um monte de gente está falando aqui, me sinto péssima, lá, fico péssima, né? Irritada, fico triste, tá certo? Para pensar, essa tristeza, essa irritação, essa raiva, essa tristeza é do adulto ou é da criança ferida? É da criança ferida. Olha lá, fico revoltada, tá certo? Fico mal, né? Porque a pessoa não aceitou. Ou seja, é a sua criança, a sua menininha ferida se manifestando na sua vida profissional. Tá claro isso? Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: tem lógica isso? Lógica nenhuma. Tá certo? Racionalmente, intelectualmente, profissionalmente, é alguém ali do outro lado, cara, que não gostou da sua proposta, não gostou do seu projeto. E esse gerente, esse supervisor, esse diretor tem total direito de falar: não gostei, não achei legal. Tá certo? Agora, isso é profissional. Tá certo? Só que quem recebe essa informação é a menininha, é a criança ferida que existe dentro de você. Aí se sente rejeitada, se sente excluída, fica triste, fica magoada, fica com raiva, como disse um monte de gente aí, né? Aí o que acontece? Ela se manifesta e para pensar. E ela se manifesta no lugar errado, do jeito errado e na hora errada. Porque é profissional, porém, quem está se manifestando nessa hora é a criança ferida que existe dentro de você. Tá claro?
E isso se estende para todos os outros relacionamentos. Então imagina marido e esposa, namorado e namorada, tá? Num relacionamento afetivo. Quantas e quantas vezes a sua criança ferida se manifesta? Pegando esse mesmo exemplo, tá certo? A pessoa, o seu par, o seu namorado, tá com problema, tá cansado, não importa. E de repente não te dá uma atenção que você gostaria de receber. Não te dá o abraço que você gostaria de receber, não te dá o beijo que você acha que mereceria receber, não te dá atenção, tá certo? Que você acha que essa pessoa deveria te dar, mas ela não te dá porque tá com problemas, porque tá com dor de cabeça, porque não interessa, tá certo? Tem algum motivo que faz com que ela não te dê essa devida atenção, tá? E aí você se sente como? Rejeitada, mal amada, decepcionada, triste. Aí eu te pergunto, quem está se manifestando, né? É a adulta, o adulto que existe em você ou a criança ferida? É a criança ferida. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Agora, eu estive no litoral do Piauí, né? A semana retrasada. E de férias com a família. E a gente encontrou um casal de pessoas assim muito amigas, né? E esse casal de amigos falaram com a gente assim: estamos indo para a Itália para ressignificar uma viagem. E aí eu achei aquilo interessante, né? Eu falei assim: por que ressignificar? Aí a esposa começou a explicar. Porque o meu sonho era ir para Veneza, tá? E a gente foi e foi um desastre, porque eu comprei roupas maravilhosas, uma lingerie linda, né? Lingeries lindas. E você acredita, Tadashi, que ele nem deu bola para a roupa que eu estava usando, para a lingerie que eu vesti para ele, mas ele não deu a mínima bola para isso. Isso a versão dela, tá certo? E aí ela falou assim, e aí eu me senti a pior pessoa do mundo. E aí a hora que ele vinha me abraçar, eu falava para ele: tira a mão, não me toca. Então, e aí o marido começou a explicar a versão dele. Ele falou: Tadashi, eu não entendi. Eu perguntava para ela: meu amor, o que está acontecendo? E ela falava: não conversa comigo. Aí ele falou: Tadashi, agora você imagina o seguinte: eram 10 mulheres. 10 mulheres. E eu, 10 mulheres, alugamos uma van, tá certo? Era minha esposa, minhas 3 filhas, minha sogra, mas não sei quem, mas não sei quem, não sei quem. Bom, conclusão, tinham 10 mulheres e ele, tá certo? Para fazer uma viagem. Aí ele falou: agora você imagina 10 mulheres dentro de um carro, dentro de uma van, e eu dirigindo essa van, e cada uma querendo parar num lugar, cada um querendo fazer um programa, um bate-boca danado. Quando chegava a noite, eu estava acabado, exausto. Olha como é que são interessantes. E aí ele naturalmente não dava devida atenção, não olhava para a lingerie linda que a esposa tinha comprado e vestido, não olhava para a roupa linda que ela tinha comprado. Bom, conclusão, foi um desastre a viagem. Tá? Agora, a pergunta que eu faço: da esposa, o que se manifestou? Foi a adulta ou a criança ferida? Lógico que foi a criança ferida, tá certo? E aí agora eles estão fazendo a mesma viagem, só os dois. Aí eu falei: agora vai dar certo, tomara, né? Porque a viagem é com a intenção de ressignificar. Então o que eu quero mostrar é: a criança ferida, ela se manifesta, tá certo? Principalmente nos relacionamentos. E eu não disse relacionamento afetivo, só no relacionamento conjugal, só no relacionamento afetivo. Por isso que eu comecei pelo relacionamento profissional. Ou seja, na maioria das vezes,
tá certo? O que vai disparar a memória, sua memória da sua criança ferida, são os relacionamentos que você tem. E não importa se esse relacionamento é profissional, se esse relacionamento é social, se esse relacionamento é profissional, tá? O fato é, na maioria das vezes, a memória da sua criança ferida vai ser provocada, vai ser cutucada através dos seus relacionamentos. Tá? Vou contar só mais uma história, porque agora me veio essa lembrança aqui. É uma grande amiga, mora nos Estados Unidos e ela já mora nos Estados Unidos há, sei lá, mais de 10 anos. Trabalha numa grande empresa e ela começou a ter um problema porque ela não bebe. Essa amiga não bebe. E as pessoas que ela se relaciona lá nos Estados Unidos, todos bebem. Vai escutando, tá? Então, de novo, relacionamento. Ela não bebe e as pessoas do relacionamento que ela convive, todas bebem. Conclusão, ela era feito festas, né, na casa das pessoas, um dia na casa de um, outro dia na casa do outro, um fim de semana na casa de um, outro fim de semana na casa do outro, mas o fato é que era feita a festa e uma bebedeira danada. Conclusão, essa amiga, começou a não participar mais das festas, por quê? Porque tinha muita bebida e ela não bebia. Então ela começou a se sentir deslocada e decidiu não ir mais às festas. É um direito dela. Só que aí vem o problema número 2. As pessoas então passaram a não convidá-la para ir às festas, aos encontros, porque ela recusava sempre, então passaram a não convidá-la mais. No momento em que deixaram de convidá-la, isso acionou a criança ferida dela. Que criança ferida? De rejeição. Que criança ferida? De exclusão, que foi o que ela viveu com o pai dela. Tá certo? A rejeição, a exclusão. Tá, conclusão, ela começou a se sentir mal e aí teve que vir fazer terapia para poder começar a trabalhar essa criança ferida. O que eu quero mostrar? A nossa criança ferida, ela se manifesta na grande maioria das vezes nos relacionamentos. Eu disse no plural. E eu não disse relacionamento somente afetivo ou conjugal. Em todos os nossos relacionamentos. Profissional, social, amoroso, conjugal. Tá? Então, o que eu quero que vocês registrem para a gente começar a finalizar essa live. Tá? Que você escreva, faz uma lição de casa. Que você escreva como a sua criança ferida vai se manifestar. Ou como ela se manifesta. Tá? E quem pode fazer isso é você. Não sou eu que vou ficar avaliando. Tá? É você que vai avaliar. Então, já dei aqui vários exemplos para você começar a se posicionar. Agora, por que eu estou te pedindo para fazer esse exercício por escrito? Tá? Porque é o primeiro passo para você começar a trabalhar essa criança ferida e começar a ressignificar. Tá? A começar a ressignificar o que você viveu no passado e que nasceu a criança ferida. Né? Então, é possível fazer esse movimento sozinho? É possível fazer esse movimento de ressignificar sozinho. Muitas e muitas vezes a gente consegue fazer isso. Agora, caso você não consiga fazer esse movimento sozinho, sozinha, tá certo? Eu quero te fazer um convite, né? No curso Despertando o Poder Pessoal, tá certo? Que eu vou fazer agora no dia 21 de agosto, no Boulevard JK em São Paulo, presencial e tem online também, né?
numa das etapas do Despertando o Poder Pessoal, nós vamos trabalhar muito forte nesse processo da criança ferida e no ressignificar a criança ferida, tá? Então, se você tem consciência, tá certo? Que tem uma criança ferida dentro de si, ou uma creche de criança ferida dentro de si, e você tem consciência de como ela se manifesta, e aí então você faz isso por escrito hoje, tá? Aí eu te convido a vir no dia 21 de agosto, no Despertando o Poder Pessoal, tá certo? E se possível, venha junto com seu pai ou com sua mãe, se eles ainda são vivos, tá certo? Traga o seu pai e a sua mãe, porque vai ser maravilhoso. E com o objetivo de ressignificar essa criança ferida, tá? O link para informações e inscrições está na minha bio, aqui no Instagram, ou pelo site tadashi.com.br, tá? Então é um convite, porque eu sei assim que esse curso, o Despertando o Poder Pessoal, vai te ajudar muito nesse processo de identificar sua criança ferida e te ajudar a ressignificar esse processo, tá bom? A live vai ficar salva, só que não vai ser agora, tá? Ela vai ficar salva amanhã, ela vai subir no meu YouTube, Tadashi Kadomoto. Então a live vai ficar salva no YouTube, no meu YouTube, Tadashi Kadomoto. Só que a partir de amanhã, por volta de 10 horas da manhã, tá certo? Porque é a Júlia, minha filha, que vai fazer isso para mim. Então amanhã, a partir das 10 da manhã, a live estará salva no YouTube, tá bom? E para informações e inscrições do curso Despertando o Poder Pessoal, entra no link que está na bio, no meu Instagram, ou pelo site tadashi.com.br, tá bom? Gratidão, e na quarta-feira nós faremos uma outra live, eu comunico para vocês amanhã, tá bom? Gratidão, beijo.